E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio, eu sou sócio do Hexperts e hoje eu vou falar sobre a aprovação de loteamento. A gente vai passar desde a pré-análise e vai até a aprovação final. Vem comigo. Bom, não tem como a gente falar de aprovação de loteamento sem falar sobre as viabilidades imobiliárias. Então a gente tem a viabilidade comercial, o produto que você pretende desenvolver tem demanda? Qual é o melhor produto para ser desenvolvido no lugar que você está olhando dessa área? Viabilidade jurídica. O imóvel tem alguma restrição? Tem algum ônus? Tem alguma penhora? Ele está passível de passar por um processo de loteamento? Em relação à viabilidade técnica, é possível desenvolver o loteamento pretendido? O zoneamento permite que você faça um loteamento? A cidade aprova um loteamento nas características que a sua pesquisa de mercado indicou que seriam as ideais? Em relação ao meio ambiente, tem algum passivo ambiental nesse terreno? Quais são as restrições ambientais para você poder desenvolver um loteamento lá? Aplicando essas restrições ambientais, esse loteamento ainda faz sentido economicamente? Então, todas essas viabilidades estão interconectadas. E eu meio que dividi a sequência mental de como a gente tem que passar por cada uma dessas viabilidades da seguinte forma. Lembrando que aqui a gente vai focar mais na técnica andamental, mas é impossível falar só dessas duas sem falar das outras. Então, tudo parte de uma área, né? É óbvio, se você partir um pouco antes de você ter a área, você foi atrás ou algum corretor te trouxe uma área para estudar, mas para fins de análise a gente parte de uma área de estudo. Uma área de estudo preferencialmente já com uma matrícula já retificada, que você possa desenhar todo o perímetro em AutoCAD para estudar ela mais a fundo e ter certeza das formas dela, tá? Partindo de uma área, você vai para a viabilidade comercial e a viabilidade técnica e ambiental. Eu coloquei a comercial e a técnica ambiental em paralelo aqui pelo seguinte, uma acaba alimentando a outra. Se você parte de uma área, você pode ir para a viabilidade técnica, de falar o que pode ser feito nessa área de acordo com a prefeitura, de acordo com as leis da cidade que você está estudando a área, e daí ir para a viabilidade comercial e falar qual que é a maior vocação dessa área. É a vocação que tecnicamente você pode fazer? Ou você pode partir da área para a viabilidade comercial para ver qual seria a demanda maior na região e depois partir para a viabilidade técnica, dado que você sabe qual é a maior demanda, eu posso executar o loteamento com essas características? Por isso que eu coloquei elas em paralelo. Passando essas viabilidades técnicas, ambientais e comerciais, para onde que a gente vai? Para a viabilidade econômico-financeira. Lembrando que você provavelmente vai ter que fazer esse processo várias vezes. Na primeira passada por todo esse processo, você vai fazer provavelmente alguma coisa muito mais simples, uma viabilidade comercial, de repente, falando com um corretor, conversando com uma ou duas pessoas que você conhece da cidade, e partir para a viabilidade técnica fazendo o quê? Fazendo uma continha, vamos falar, uma conta de padaria, para ver qual que é o percentual que pode ser feito na área, e daí você faz uma conta também mais simples na viabilidade econômico-financeira e ver se faz sentido você se aprofundar mais nessas análises, né? E por fim, você vai para a viabilidade jurídica. Mas como eu falei, é um processo iterativo, é um processo de aproximações sucessivas. Então você não vai fazer esse processo uma vez e provavelmente nem duas. Entrando em viabilidade técnica. Quais limitações que um projeto de loteamento sofre? Isso daqui eu estou falando de restrição de legislação municipal. Então, geralmente, tem uma área mínima, a lei fala a área mínima do lote em tal região é tanto. Eu vou até mostrar mais para frente um exemplo de uma lei de uso e ocupação do solo. A testada mínima, que nada mais é do que a frente do lote para a rua. A profundidade mínima, às vezes tem restrições em legislação urbanística, normalmente é mais a área e a testada, porque partindo desses dois você já vai ter a profundidade mínima, né? E declividade máxima. Isso aqui acontece principalmente em cidades com a topografia mais plana. E eles colocam uma declividade máxima para alguns terrenos mais inclinados. Aí eles podem exigir que você faça terraplenagem ou que você faça um arrimo para consertar, entre aspas, a declividade desse terreno. Em regiões com um terreno mais acidentado, eles estão mais acostumados com isso e às vezes nem colocam um critério de declividade máxima.
Também, outras exigências, comprimento máximo de quadra e raio de curvatura de esquina. Comprimento máximo de quadra porque se você faz uma quadra muito comprida, que algumas prefeituras chamam de super quadras, fica ruim a circulação pelo bairro, né? Então eles exigem que você coloque uma rua lá no meio para facilitar a circulação de carros e pedestres. Algumas prefeituras aceitam até viela de passagem só para pedestre, mais estreitinha que não passa carro. E também temos as restrições em relação às larguras, tanto da calçada quanto do leito carroçável. O leito carroçável nada mais é onde passam os carros, né? Geralmente tem restrições em relação a se é uma via local ou uma via mais principal. Uma via mais principal, obviamente, vai ter uma exigência de uma largura de circulação maior e uma via local, uma via de circulação menor. Uma largura de passeio varia aí entre 2 e 3 metros para cada lado da via, tá? E largura de leito carroçável varia aí entre 8 metros para uma via local a 15 ou 20 metros para uma via mais principal. Ou seja, a sua via de circulação é a somatória do leito carroçável com 2 passeios, né? Um de cada lado. Então isso daí pode variar entre 14 metros a 28, 30 metros. E também tem os percentuais de áreas públicas que a prefeitura exige. O que é isso? São as áreas que você vai ter que doar para a prefeitura após a execução do seu loteamento. Tem um percentual de área institucional e percentual de sistema viário. Esses percentuais, geralmente, o percentual da área institucional gira em torno de 5% da área da gleba bruta a ser doada e o sistema viário gira em torno de 20%. A gente vai ver uns exemplos mais para frente aqui. Como que você descobre esses índices arquitetônicos, né? Você pode começar, essa é uma sequência mais lógica para você seguir. Um plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade é exigido para cidades acima de 20 mil habitantes e ele é um plano mais estratégico, ele dita para onde a cidade vai crescer e como a cidade vai crescer. Ele mostra os zoneamentos dessa cidade, ele mostra algumas regiões. Isso aqui é uma zona residencial mais adensada, então aqui é permitida a incorporação vertical. Ou aqui é uma zona residencial menos adensada, aqui só é permitida a incorporação horizontal, ou não é permitida incorporação, pode ter apenas residências unifamiliares. Enfim, ele vai ditar como que a sua cidade vai se dividir, como ela vai ser zoneada e como que ela vai crescer. Aí você pode entrar um pouco mais dentro e ir para leis mais específicas, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essa Lei de Uso e Ocupação do Solo, o que ela vai falar? Ela vai dar justamente aquelas restrições urbanísticas que eu falei anteriormente. Ela vai falar qual a testada mínima de um lote, qual que é a metragem mínima de um lote, enfim, todos esses índices importantes para o loteador. E o Código de Obras já vai falar sobre as obras. Então o Código de Obras vai falar qual o recuo que uma casa tem que ter da rua, quantos metros quadrados tem que ter cada cômodo. Então você sai de uma área muito grande, no plano diretor, que você fala em termos de cidade, você vai para a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que você vai para dentro de uma zona, e você vai para o Código de Obras, que você vai para dentro de uma residência, entendeu? Então aqui a gente está indo como se fosse de cima para baixo. Em algumas prefeituras, as restrições urbanísticas para loteamento estão no Código de Obras, não na Lei de Uso e Ocupação do Solo. O interessante é você pesquisar todas, se você não encontrar. E aqui eu tenho alguns exemplos. Então aqui, isso aqui é um plano diretor da cidade que está mostrando os zoneamentos. Então os R2 geralmente é uma zona residencial 2, ZM geralmente é uma zona mista. E aqui é o plano diretor da cidade de São Paulo. E você tem aqui uma legenda gigantesca, porque tem muitas zonas na cidade de São Paulo. E aí cada zona tem uma característica específica daquele lugar. Aqui é um exemplo de uma lei de uso e ocupação do solo da cidade americana. É mais para ilustrar o que eu estava dizendo. Nessa lei, ele já cita aqui, por exemplo, os percentuais mínimos a serem doados para a municipalidade, tá vendo? 20% de via de circulação pública, 6% sistema de lazer, fora de área de preservação permanente, depois a gente já vai entender melhor o que é isso, e 8% para a área de uso institucional. Então vamos supor que você vai fazer um loteamento americano, você já vai perder, logo de cara, 28%, com 6, 34% do seu loteamento só de largada, tá? Na verdade, esse 6% de sistema de lazer fora de área de preservação permanente
Se você tiver uma área verde que não seja APP, talvez você consiga embutir esses 6% lá dentro. Mas, além disso, você, lá na parte ambiental, a gente vai falar mais sobre isso, você vai ter que separar 20% da sua gleba para a área verde. Então, 20 com 14, então a gente já está falando em 54%, no pior caso, logo de largada. E eu já vou antecipar que 20% via circulação pública não é factível. É muito difícil você fazer um loteamento com só 20% via circulação pública. Geralmente vai para 25%. Talvez se for um loteamento de mais alto padrão, 20% seja o suficiente. Mas você vai perder aí quase 60% da sua área em doações. Então você tem uma área de 100 mil metros quadrados, sobrou 40 mil para você lotear, tá? De área líquida de venda, de lote. O que é área institucional? Eu acho que eu não comentei, mas a área institucional é uma área que você vai doar para a prefeitura, é como se fosse algum lote que você doa para a prefeitura, e ela vai usar para fazer uma creche, um hospital, uma UBS, ou que ela tiver maior necessidade naquele local, naquele momento. Aqui eu coloquei outros exemplos também, aqui mostra que na zona residencial 1, o lote tem medida mínima de 360 metros, nas mais zonas 220, enfim. Outros parâmetros aqui da prefeitura, específicos da prefeitura de Americana. Tá vendo? Testadas R1, testada mais loteamento. Se for um lote de esquina, tem a testada que está virada para a rua principal e depois tem provavelmente vai ter a testada para a segunda rua. Enfim, todos os critérios urbanísticos estão aqui. Além disso, você é obrigado a fornecer água e esgoto para todos os lotes, né? O esgoto tem que ser tratado, a menos em casos muito específicos, que você possa fazer uma fossa, mas dentro da cidade esquece, isso daí é raríssimo de acontecer, então você vai ter que fazer provavelmente alguma estação de tratamento e você vai ter que conseguir a água. Então a água pode vir, pode ter disponibilidade hídrica no local que você está loteando, se você der sorte, ou a prefeitura vai exigir que você faça um poço artesiano com um reservatório para fornecer água e ainda uma estação de tratamento para dar destino ao esgoto. Se ela não exigir isso, provavelmente ela vai exigir alguma compensação financeira com o que já existe. Também, cada prefeitura é uma regra. Qual que é o ideal? Pedir as diretrizes da prefeitura. Se você estiver numa etapa muito inicial da sua aprovação, vale a pena ligar no serviço de água e esgoto da cidade, principalmente prefeituras menores, é mais fácil você ter acesso, tá? Às vezes você consegue falar até com a secretária de obras. Eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui para frente para ilustrar isso que eu estou dizendo. Eu até montei aqui como que é uma viabilidade de diretriz de implantação de um loteamento criada por um desses órgãos. Isso aqui é obviamente, uma viabilidade fictícia, na Hexlândia, foi pedida pelo Dr. Hexpert. Deixa eu abrir aqui, eu já volto com vocês. Um segundo. Bom, isso aqui é obviamente uma diretriz fictícia, tá? Mas ela é bem parecida com o que os serviços de água e esgoto usualmente enviam. Aqui, o loteador já até passou provavelmente para o serviço de água e esgoto da cidade a área total loteada, a quantidade de lote e a área total dos lotes. E aqui já é parâmetro, geralmente um parâmetro padrão de cada serviço de água e esgoto, cada DAI, cada SAI. Então vamos lá, o Departamento de Água e Esgoto Hexlândia, que é a nossa cidade fictícia, exige que as contas pro consumo de água seja de 250 litros por dia por habitante e 4 pessoas por lote. Ou seja, cada lote vai consumir 1.000 litros por dia. Então, você pode calcular quantos litros por dia o loteamento inteiro vai consumir. Vamos fazer uma continha rápida. 4 vezes 250 dá 1.000 litros por dia por lote. Mais, a gente tem o coeficiente do dia de maior consumo de 1,20, então seria 1.200 litros por dia por lote. Vezes os 300 lotes, a gente vai ter aí 360 mil litros de água consumido por esse loteamento por dia. Aí cada lugar tem um critério, mas tem lugares que têm deficiência de fornecimento de água, então eles vão exigir um reservatório maior para o loteamento, às vezes de até 2 dias de reservação. Imagina você fazer um reservatório de 720 mil litros, um reservatório bem grande. Às vezes exigem só 8 horas de reservação, que é 1/3 dos 360, então seria 120 mil litros
para o reservatório? Isso daí varia de prefeitura para prefeitura, por isso que é muito importante pedir as diretrizes, porque isso vai impactar lá na frente do orçamento do seu loteamento e pode impactar na sua viabilidade econômico-financeira e inviabilizar o empreendimento inteiro por alguma exigência. Já vou adiantando que geralmente são as exigências do Departamento de Água e Esgoto que impactam os loteamentos, tá? Além disso, uma diretriz costumeira vai passar todas as características dos tubos, vai explicar como que tem que ser feito, qual a distância máxima entre cada posto de visita, enfim, são dados bem técnicos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma, vocês pausam o vídeo, né? Mas voltando lá para a nossa apresentação, depois de resolvido a água do esgoto, tem vários outros fatores para ter em mente, tá? Por exemplo, concessionária de energia elétrica. Se tem linhão passando pelo meio da área, por exemplo, você tem que pedir uma anuência da concessionária para passar por baixo desse linhão. Você não vai poder fazer lote embaixo dele e tem uma faixa de domínio que você também não pode fazer nada, então essa autorização tem que ser pedida. Essas concessionárias são Enel, Electro, enfim, tem várias, tá? Acessos rodoviários. Se a sua gleba tem um único acesso por uma rodovia, não tem jeito, você tem que pedir um acesso ou para a concessionária ou pelo DR, e no estado de São Paulo também passar pela Artesp. Obviamente, outros estados devem ter outros requisitos, mas deve ser alguma coisa semelhante. O acesso é sempre um item muito delicado, tá? Para um loteamento. A gente já pegou o caso de passar gasoduto pelo meio do loteamento. Então você tem que pedir a anuência da Petrobras, por exemplo. IPHAN e Secretaria Estadual e Municipal de Patrimônio Histórico. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, independente do tamanho de um loteamento, no estado de São Paulo você tem que passar pelo IPHAN. Provavelmente outros estados também, dado que é nacional. Se é um loteamento pequeno, com menos de, deixa eu ver se eu lembro agora, 60 mil metros quadrados, você consegue pegar o nível 1 do IPHAN, que é basicamente uma dispensa. Se é acima disso, você tem outros níveis, até em algum ponto que você tem que contratar arqueólogo para ver se tem algum resto de civilização indígena no seu loteamento. E se tem, você tem que explorar esse loteamento, você vai ter que fazer as escavações com arqueólogos, fica interditada a sua obra, até explorar tudo e depois você retoma. Não é um negócio fácil e geralmente atrasa bastante a entrega do empreendimento. Também tem outras secretarias, Secretaria Municipal de Trânsito. Em cidades grandes, em loteamentos grandes, você vai precisar fazer um estudo de impacto de vizinhança, tem que ver qual que é o acesso para o loteamento, se tem ônibus chegando, se você vai travar muito o trânsito pela maior demanda por vias de trânsito, né? Se você tem que alargar alguma rua para compensar esse dano que você está causando ao tráfego local. Enfim, também tem que se atentar a isso. Se seu loteamento estiver no alinhamento de aeroporto e aeródromo, você tem que pedir autorização do Comaer. Isso é principalmente no caso de estação de tratamento de esgoto, estação levatória de esgoto. Por quê? Principalmente estação de tratamento de esgoto atrai urubu, atrai pássaro, e isso pode atrapalhar o fluxo de aviões. Geralmente, eles dão uma dispensa para você executar seu loteamento. Agora, se for algum aeroporto muito grande, você pode ter problema. E óbvio, por último, você vai ter o GRAPROAB, né? Que o GRAPROAB é o colegiado no qual participam a Secretaria de Habitação, CETESB, DAE, Implaza, Sabesp, e é para lá que a gente vai mandar todos os documentos de aprovação do loteamento e ele vai redistribuir entre esses demais órgãos que estão fazendo parte desse colegiado. E como que você estima o aproveitamento da gleba? Então aqui a gente tem 5 situações padrões, vai? Se seu terreno tem só um rio que passa no fundo, qual que vai ser o seu aproveitamento? Vai ser de 50% a 55%. Lembre, isso aqui é um chute, tá? Pode ter prefeitura que exige muitas áreas públicas e você não consegue chegar em 50% de forma alguma. Se você tem um rio com uma nascente, você vai perder bem no meio do terreno, você vai perder um pouco de aproveitamento, então talvez você consiga entre 45% a 50%. Se você tem rio com nascente e um linhão, isso aqui está representando um linhão com as faixas de domínio dele. Talvez você consiga 40% a 45%. Se tem uma lagoa ainda por cima, entre 35% a 40%, e se tem várias nascentes com linhões passando, uma rodovia e várias interferências, talvez você consiga de 30% a 35%. E
digo mais, pode ser que o seu loteamento tenha tanta interferência, tanta nascente e tanta área verde que o aproveitamento fique até menor do que isso. Agora, saindo da parte técnica e passando para a parte ambiental, eu acho que esse é um bom slide para fazer essa transição. O que é uma área de preservação permanente? A área de preservação permanente é a faixa marginal de qualquer curso d'água natural. E qual que é a largura dessa faixa? Depende da largura do curso d'água. Então, para rios pequenos, a APP é de 30 metros. Então, esse é o seu mínimo. Se na sua área tem um rio passando, você não pode chegar a menos de 30 metros dele com o seu loteamento. Geralmente, o que as pessoas fazem? Isolam essa faixa e transformam em área verde dentro do loteamento. Porque existe uma legislação estadual na qual a CETESB exige 20% de área verde para todos os loteamentos. Na verdade, é 20% de área permeável, mas costuma ser área permeável, acaba virando área verde. Pode usar um percentual em sistema de lazer, tem vários critérios, mas vamos simplificar aqui, 20% é área verde. Então você coloca essa APP dentro da sua área verde e você, em tese, não perde nenhum espaço adicional de área líquida de venda. Conforme vai ficando mais importante esse curso d'água, também vai ficando maior a distância que você tem que manter dele. Que tem uma tabela para você acompanhar, tá? Geralmente a gente vai ter curso d'água entre 30 e 100 metros. Eu particularmente nunca peguei um caso de uma APP de 200 metros ou 500 metros. Aí tem as áreas em torno de lagos e lagoas naturais. Então faz 100 metros para a zona rural, 30 metros zona urbana. Em relação ainda a lagos e lagoas, existem algumas leis específicas. Se a lagoa tem menos do que 10 mil metros quadrados, não é exigido nenhuma área no entorno, a menos que ela sirva para geração de energia elétrica ou para abastecimento público de água. E cada um tem um critério. Então, se você cair nesse caso, seria legal você pesquisar a lei específica. E essa aqui também é importante. Quando tem nascente, você tem raio mínimo de 50 metros. E aí ele geralmente fica aquela APP circular igual estava aqui, por exemplo. Isso aqui é uma visão bem típica de um rio que nasce no terreno e corre para lá, né? Então, geralmente a APP fica dessa forma. É bem comum em loteamento. Se você pegar o Google Earth e buscar alguns loteamentos, você vai encontrar vários nessa situação. E como que você avalia a viabilidade ambiental, tá? Você pode fazer um laudo de vistoria, diagnóstico, né? Você contrata um engenheiro ambiental, ele vai na área, ele vai ver o rio que ele vai ver qual que é a metragem mínima de APP permitida, ele vai ver as características das árvores plantadas, ele vai te explicar sobre como e quais árvores podem ser suprimidas, quais as compensações dessas árvores. No estado de São Paulo, tem um procedimento para o relatório ambiental preliminar da CETESB. Ele não é exigido em todos os casos. Geralmente, os loteadores têm que fazer são para quem está fazendo loteamento acima de 1 milhão de metros quadrados. E aqui tem um link, eu acho que não convém a gente entrar nesse caso, que já é muito específico, mas você sempre tem que ficar atento aos indícios de complicação, né? Se o seu terreno tem córrego, rio. Para ser bem sincero, córrego, rio nem sempre é ruim para um loteamento. Ele tem um fator muito positivo, que é para onde você vai dissipar a sua rede de drenagem, a água de chuva do seu loteamento. Ela tem que ir para algum lugar. Se sua gleba está encravada no entorno de várias outras glebas, você vai ter que pedir anuência de alguns dos vizinhos para passar um tubo de drenagem por dentro da área dele. Então é legal ter um rio para você poder fazer o despejo dessa água de chuva. Aí também, né, tem que ficar esperto aí com mata, com agrupamento arbóreo, com árvores isoladas. As árvores isoladas, nativas, elas podem ser cortadas, podem ser suprimidas, mas elas têm que ser compensadas, geralmente na área verde do próprio loteamento ou em outras áreas. E dependendo da região que você está, tem alguns critérios de compensação diferentes, né? Tem região com baixo impacto, região com maior impacto. E você não pode compensar uma região de maior impacto ambiental numa região de baixo impacto ambiental. Enfim, tem alguns critérios que eu acho que o engenheiro ambiental vai saber informar melhor. Também é importante pesquisar os usos anteriores. E os vizinhos. Tem alguma indústria do lado? Posto de combustível, depósito de lixo, entulho de ferro velho?
são itens importantes a se atentar. Pode acontecer da sua área estar contaminada, ou pode acontecer de simplesmente a CETESB não aprovar que você faça um poço artesiano para captar água. E aí você vai precisar conversar com a prefeitura para ver se existe disponibilidade de água potável em outro lugar. Mas o importante é que nada é impeditivo se você cumprir os procedimentos legais ambientais. Tudo é possível, até área contaminada. Você pode fazer uma troca de solo e recuperar essa área. Custa caro? Custa, tudo tem um preço. Mas é possível recuperar. Isso aqui é o geoportal do IGC, tá? Tem até um link, olha, para ser sincero, eu até consegui fazer esse link funcionar, mas ele só funciona com o Internet Explorer e como vocês sabem, ou não sabem, né, não existe mais Internet Explorer. Você tem que usar o Edge no modo de compatibilidade e instalar um add-on que chama Silverlight. Mas isso foge totalmente do objetivo desse vídeo. O legal desse site é que você consegue entrar na área e ligar as plantas do IGC em cima das ortofotos. Então você consegue ver qual que é que as plantas do IGC é por onde a CETESB se baseia para saber onde tem rio, onde tem nascente, onde tem todos os fatos importantes aí ambientais. E por aqui você consegue acessar tudo, de uma forma bem legal. E o que são APAs e APMs? Áreas de proteções ambientais e área de recuperação de mananciais. Áreas de proteções ambientais são onde tem algumas unidades de conservação. Então, por exemplo, Campos do Jordão, a Serra do Mar, Cajamar, alguns lugares de Jundiaí. Então, é legal você consultar se o lugar que você está loteando faz parte de uma APA ou de uma APM, que isso aqui acaba restringindo bastante os usos. Enfim, também são casos específicos que valem a pena ser lembrados e ter em mente. Aqui, a gente vai falar sobre usos anteriores de contaminação do solo. Isso é muito importante, gente. Antes de adquirir qualquer área, antes de fazer qualquer loteamento, antes de comprar um terreno, não estou nem falando de terreno para lotear, estou falando de terreno até para você construir sua própria casa. Pesquisa aqui, vai lá no Google e escreve relação de áreas contaminadas CETESB e vão aparecer todas as áreas do estado com contaminação do solo. Eu acho que até vale a pena dar uma entrada e vocês vão se assustar. Principalmente, cidade de São Paulo é assustador, assim. São poucas as áreas que não estão contaminadas. Assim, se você segue a linha aqui dos pontinhos de contaminação, você vai encontrar todas as estradas principais do estado. É até interessante entrar. Vai lá no site e dá uma fuçada, eu acho que vale a pena. Mas vamos partir para falar de aprovação agora. Qual é o projeto mais importante de um loteamento? Se for escolher um de todos, lógico, todos são importantes e todos são exigidos para uma aprovação. Mas o projeto que rege todos é o projeto urbanístico. O projeto urbanístico tem todos os detalhes, todas as dimensões, quadro de áreas e todos os projetos têm que ser muito fiéis à realidade, tá? Num loteamento. Então, assim, aqui fala até um pouco da escala dele, né? Ele mostra o sentido de escoamento de água pluvial, ele mostra todas as vias públicas, ele mostra os raios de curvatura, ele mostra as larguras das vias. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que a gente tem uma via de 14 metros de largura com 8 metros de leito carroçável, né? Lembra que a gente falou sobre isso lá no começo? A gente vê todas as ruas adjacentes, então ele mostra que tem uma avenida aqui na frente, ou, por exemplo, a gente consegue ler aqui que é a Avenida Doutora alguma coisa. A gente tem todas as áreas remanescentes, nesse caso não tem área remanescente nenhuma. A gente mostra todas as implantações de tanque de retenção, lagoas, áreas em depressão topográfica. Enfim, aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto, né? Que é o ponto mais baixo desse loteamento, provavelmente. Mostra o norte magnético aqui. Ele mostra o norte verdadeiro, ele mostra ponto de estaqueamento, mostra coordenada UTM. Enfim, ele mostra essa lista de coisas que estão escritas aí. Só que mais importante do que isso, ele é o que puxa todos os outros projetos. Então, por exemplo, um projeto de drenagem, projeto de esgoto, projeto de água, todos usam o projeto urbanístico de base. E nesse projeto urbanístico, geralmente não está aparecendo aqui, mas aqui nesse canto direito fica um negócio que chama quadro de áreas. O quadro de áreas mostra todas as áreas do seu loteamento. Então, nesse caso, é um loteamento de 357 lotes, e tem 59.515 metros quadrados de lote. E aqui já é um percentual em relação ao todo. Você pode ver que o todo era total da gleba 117.975, 100% do tamanho da área.
Ou seja, esse loteamento tem um aproveitamento de 50,45%. Já adianto que é um aproveitamento bom. Aqui mostra todas as áreas públicas, então tem 59 mil de área de lote e 58 mil de área pública. Se você somar esses dois aqui, vai dar o 100%. Então, de sistema viário, lembra que eu falei que 20% não era o suficiente? Esse aqui, nesse caso, tem 24% de sistema viário, 5% da área institucional, que provavelmente uma exigência dessa prefeitura era 5%, até deu um pouquinho mais aqui. Alguns espaços livres de uso público são as áreas verdes e um sistema de lazer. Então, o quadro de áreas é muito importante. Com ele também a gente consegue ver todos os nomes dessas áreas, a quantidade de lote e as áreas de cada item. E aqui de novo, esse slide, como que você descobre esses índices arquitetônicos? Igual eu falei lá atrás, plano diretor da cidade, lei de uso do solo, código de obras do município. Dica, em cidade grande, procura no site da prefeitura que vai ter muitas informações. Em cidade menor, liga lá, pede para falar com o secretário de obras, pede para falar na secretaria de obras, pergunta se tem algum engenheiro que cuida dessa parte na prefeitura e vai saber te informar de bate-pronto, tá? Às vezes é bem mais fácil do que ficar caçando em site de câmara, que vão ter umas leis muito difíceis de encontrar, às vezes leis que não estão nem digitalizadas por reconhecimento ainda, então você vai ter que pegar PDF com imagem chapada assim de lei, é muito difícil de achar. Eu acho que o caminho mais fácil é sempre ligar. Aqui, esse slide é muito importante. Esse é um slide, basicamente, resumo do processo inteiro para aprovar o loteamento. Aqui tem eu não vou falar que estão todos os documentos necessários para aprovação do loteamento, que tem muitos documentos específicos de cada um. Mas aqui os documentos padrão que são pedidos pelos órgãos de modo geral. E depois eu vou te mostrar como consultar quais são os documentos exigidos, para não ficar só nesse meu slide, né? Até porque a lei pode mudar, podem exigir alguns documentos adicionais e eu gostaria de ter uma apresentação aqui atemporal, né? Mas vamos lá. Como que você aprova um loteamento? O primeiro passo é aprovar na prefeitura. Esse aqui é chamado de pré-aprovação, né? Então você vai lá na prefeitura e você pede as diretrizes. Com essas diretrizes você vai saber o que você pode fazer no seu loteamento. E para você desenhar o loteamento, saber a topografia, você faz um levantamento planealtimétrico. Algumas prefeituras até exigem o planealtimétrico para dar as diretrizes. Em posse desses dados, você vai fazer o projeto urbanístico, você vai fazer o memorial descritivo de todos os lotes, um projeto de drenagem. Aí você tem que fazer uma manifestação técnica do órgão ambiental municipal. O que significa? Algumas prefeituras fazem licenciamento ambiental interno, mas algumas prefeituras não têm competência para fazer a aprovação de loteamento de forma interna. Então eles vão te dar uma cartinha falando que a prefeitura ou o órgão municipal ambiental não tem competência para fazer a aprovação de loteamento, e daí você vai entrar pelo GRAPROAB para a CETESB de competência daquela região. Projeto de trânsito, né? Projeto viário, sinalização, acessibilidade, pavimentação de tráfego pesado, são projetos que geralmente são pedidos pelas prefeituras também. Concessionária, água e esgoto. Lembra lá atrás eu fiz até uma diretriz fictícia da Rexland? Então, você vai lá e pede as diretrizes da concessionária de saneamento, você vai ter que entregar para eles rede de água, rede de esgoto, às vezes você vai ter que entregar um projeto de reservatório, você vai ter que entregar um projeto de poço artesiano, tudo que você precisar fazer em termos de água e esgoto vai ter que ser entregue para a concessionária, um projeto de estação de tratamento de esgoto, enfim. E eles vão, olha, eu não vou falar com certeza, mas eles vão com 98% de certeza pedir contrapartidas. Contrapartidas geralmente são melhorias feitas à rede, pode ser executada pelo próprio empreendedor ou pode ser paga em forma de dinheiro. Cada prefeitura tem uma forma de trabalhar. E aí você vai assinar esse termo de acordo. Em posse desses documentos, você vai entrar no GRAPROAB. Em posse desses documentos e muitos outros. Então eu não vou correr projeto a projeto aqui, mas basicamente você vai pegar esses projetos que você estava na prefeitura e entrar no GRAPROAB, e o GRAPROAB vai te pedir outros projetos. E inclusive ele vai te pedir algumas correções dos projetos anteriores. Então você vai ter que arrumar o projeto, voltar na prefeitura, reaprovar para entrar no GRAPROAB de novo, para depois você chegar lá na aprovação definitiva da prefeitura e partir para o registro. E eu já vou adiantar.
Pode acontecer de chegar no registro e o cartório fazer alguma exigência. Se o cartório fizer alguma exigência, você já sabe. Você volta para a prefeitura, recarimba seu projeto, volta para o GRAPROAB, recarimba seu projeto e entra de novo no registro. Como eu disse, o loteamento, para aprovação de loteamento, é feita por aproximações sucessivas. Eu nunca ouvi nenhum caso de um loteamento que é linear, começo, meio e fim. Não, ele é começo, meio, volta para o começo, vai para o meio, volta para o começo, vai para o meio, até que um dia chega no fim. E eu acho também importante salientar a importância de consultar esses documentos de suporte. Esse vídeo está sendo gravado agora em fevereiro de 2025, e então ele não vai ser atualizado, né? Mas esses documentos são principalmente o Manual do GRAPROAB. O Manual do GRAPROAB é atualizado a cada 2, 3 anos. Inclusive, falando em Manual do GRAPROAB, teve uma mudança em fevereiro de 2024, que até fevereiro de 2024 os documentos eram levados por vias físicas, eram várias pastas com várias vias de documento, e o GRAPROAB se atualizou e hoje é tudo entregue virtualmente, tudo digital. Tem uma plataforma que chama SEI, SEI, ponto de exclamação, e é por lá que você faz a entrega de todos os documentos. Eu tenho escutado os empreendedores falando que é uma plataforma um pouquinho complicada de usar, mas que eu pesquisando eu achei algumas notas técnicas explicando passo a passo de como fazer. Não é o objetivo desse vídeo explicar como que envia documento, mas eu acho que vale a pena dar uma pesquisada se você está nessa fase de enviar documentação por GRAPROAB. E eu acho que é muito importante essa troca de via física para via digital, que fica muito mais simples e reduziu a quantidade de papel que ficava aqui no escritório. Segue uma animação de como que era antes. Enfim, o Manual do GRAPROAB, você pode pegar esse site aqui e entrar no seu computador ou no seu celular. Ele mostra tudo que é exigido pelo GRAPROAB, todos os documentos que você tem que apresentar, como que você tem que apresentar eles. Vale a pena falar que esse manual, ainda, essa aqui, agora falando de 2025, ainda é a versão atual, pode ver, a última atualização dele foi em abril de 2023, deve estar para sair uma versão nova, agora que foi atualizado para digital, mas ele ainda está com o formato de vias físicas, então ele fala, precisa entregar tantas cópias de tal documento. Hoje não tem mais isso, tantas cópias, né? Você tem que montar uma estrutura digital e mandar lá para o site. Mas ele mostra todos os documentos que você precisa, que todos os órgãos exigem, e eu acho que é talvez o documento mais importante para aprovação de loteamento. Você pode até, em vez de fazer o caminho normal, seria você pegar os documentos que a prefeitura pede para depois fazer o que o GRAPROAB pede. Eu acho que é importante você já ver os documentos do GRAPROAB antes, que algumas prefeituras estão desatualizadas em relação ao que o GRAPROAB exige, e às vezes chega lá na frente você tem que voltar e fazer um documento que a prefeitura nem te pediu. Então vale a pena ver o manual do GRAPROAB para começar na prefeitura já da forma correta. E aqui é um exemplo dos decretos, né, que estão no manual, toda a legislação aplicável, mas pode ver que tem registro pra caramba, são 154 registros. São muitos documentos, mas tem uma barrinha de pesquisa. Se você tem alguma dúvida, eu acho que vale a pena entrar lá. E agora a gente já vai passar para o nosso estudo de caso. Mas antes, o vídeo está ficando longo. Acho que é hora de apertar o pause, tomar uma água. Aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal. Compartilhe o conteúdo com quem você conhece que possa julgar esse conteúdo relevante, né? E aproveita para fazer o jabazinho da nossa consultoria, né? Se você entrar no nosso site, você vai ver toda a nossa lista de clientes. Temos clientes de diversos tamanhos, grandes, médios, pequenos. E a gente oferece alguns serviços. Na nossa consultoria, a gente faz a viabilidade técnica, inclusive com muitos itens que eu nem tive tempo de citar nesse vídeo, tá? A gente entra no detalhe do detalhe do detalhe mesmo. A gente faz a viabilidade ambiental, a gente faz viabilidade comercial. Nossa viabilidade comercial, a gente vai pesquisar seus concorrentes, a gente vai saber por quanto que eles estão vendendo cada produto deles, a gente vai falar qual que é a melhor vocação para o seu terreno naquele lugar, qual que é a velocidade de vendas que você vai ter. É super completo mesmo. A gente consegue fazer viabilidade jurídica, viabilidade econômico-financeira, que eu até vou entrar um pouquinho mais a fundo usando o nosso Hacksoft. Se você buscar, inclusive em vídeos passados, o meu sócio Guilherme fez um estudo de caso usando só o Hacksoft de um loteamento náutico. Acho que vale a pena até conferir. A gente consegue te dar os caminhos estratégicos para a sua melhor tomada de decisão na execução do seu empreendimento. Além disso, nós também fazemos assessoria.
Você está precisando de funding? A gente pode captar. Você precisa de um parceiro? A gente pode indicar um para você. E esse é o Hexperts. Entra no nosso site, dá uma lida sobre tudo que a gente oferece e se for conveniente e se for de interesse de vocês, estamos à disposição, né? Mas agora, continuando nosso estudo de caso. A gente recebeu aqui uma gleba, né, com o perímetro em cor de rosa, e a gente tem algumas informações. Ela está numa matrícula de 22 mil metros quadrados, o proprietário pede R$40 por metro quadrado, uma permuta 65,35. O que significa uma permuta 65,35? Significa que o loteador, ou nós, no caso, que estamos avaliando isso, ficaríamos com 65% da receita desse loteamento, colocaríamos todo o custo da infraestrutura e o terrenista ou o proprietário original ficaria com 35%, tá? Da receita bruta. Em alguns casos pode ser permuta financeira, que é a maioria dos casos, na verdade. Em outros casos, os terrenistas acabam pedindo permuta física, então eles ficariam com 35% dos lotes. Mas para efeito de conta não vai mudar muita coisa. O zoneamento permite lote a partir de 150 metros quadrados, então a gente nem vai precisar pesquisar na lei de uso e ocupação do solo, porque já é dado aqui para a gente. 150 metros quadrados é um lote relativamente pequeno, um loteamento mais econômico geralmente tem essa metragem, mas não necessariamente a gente precisa dessa medida, é o lote mínimo, né? E o estudo de mercado indica preço de R$550 por metro quadrado a R$650 por metro quadrado e vocação para loteamento econômico. Então ótimo, a gente sabe que a vocação é loteamento econômico e nosso zoneamento está permitindo um lote do tamanho de um loteamento econômico mesmo. A empresa loteadora deve fazer uma proposta? Em quais termos? Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando eu recebo uma área dessa, eu vou abrir o Google Earth e vou analisar ela e os entornos, né? Deixa eu puxar a tela aqui para vocês. Tá. Então, a gente já encontrou a área aqui no Google Earth, tá? Esse perímetro mais ou menos aqui. Eu tive que voltar no tempo porque essa área já mudou um pouco. E a gente tem que observar o que tem em volta, o que tem na área e ver se tem alguma coisa que chama muito a atenção. A princípio, eu vejo um rio relativamente grande passando aqui, tá? Aqui eu desliguei as camadas, mas aqui é o rio Capivari. É um rio importante. Eu vejo muita vegetação. A vegetação é uma coisa que sempre tem que abrir os olhos. Pode ser um problema ou não, tá? Se isso aqui for uma vegetação nativa, tão consolidada do jeito que está aqui, é um problema ambiental para regularizar isso, para suprimir, enfim. Eu vejo que tem casas, então vai ter área a ser demolida, né? Tem uma indústria vizinha, né? A gente precisa ver o que essa indústria faz, principalmente em relação a poluentes. Aí é legal consultar aquele site que eu passei para vocês, onde mostra todos os pontos de poluição, tá? Ver se aqui está catalogado como um ponto de poluição, que aí pode ser um problemaço. Eu vejo que essa gleba está relativamente próxima aqui da cidade, né? Vamos ver. Ela está aí, ó. O acesso deve ser por uma ponte, que a ponte está aqui assim. Então está aqui a cerca de 1.200 metros do centro da cidade, relativamente perto, mas não está colado. Então a gente aqui confirma que tem um viés mais econômico mesmo esse loteamento, dado que não tem grandes condomínios, não tem nada no entorno, né? Aí o próximo passo é a gente confirmar isso que a gente viu pelo Google Earth na tabela de IGC. Lembra que eu falei que só funcionava no Internet Explorer? Enfim, você pode também comprar as cartas de IGC, tem jeito de fazer download disso. Nossa área está aqui, ó. A gente encontrou ela aqui na carta do IGC, não sei se vocês conseguem ver, meu mouse consegue. E a gente vê que realmente aqui não tem nenhuma nascente, não tem mata catalogada, aparentemente, e quando tem ela fica com essa marcação aqui, tá vendo, umas bolinhas. A mata catalogada está aqui no fundo da gleba mesmo. E a única coisa que eu vejo de interferência ambiental, a princípio, é esse rio. Então, legal. Aí vocês lembram que a gente tinha alguns casos
de alguns casos para estimar o aproveitamento? Pois bem, a gente tem esses 5 casos aqui para fazer uma análise inicial. De novo, é uma análise bem inicial dessa gleba, é a primeira análise que a gente vai fazer, a primeira iteração, depois a gente vai fazer as outras. Mas uma primeira iteração, eu acredito que, dado que só tem um rio passando no fundo dessa gleba e nada mais, tem um aproveitamento aí de 50% a 55%. Pela segurança, eu acho que vale a pena estimar os 50%. Aí aqui já está o resultado da simulação, mas eu quero mostrar direto no Hacksoft para vocês entenderem as premissas que foram usadas. Então deixa eu abrir ele aqui. Bom, aqui eu abri, estou no Hacksoft já. Tem o mapa aproximado de onde está a nossa área. E aqui estão os resultados, mas eu quero mostrar o que eu usei de premissa. Então eu venho aqui nas minhas premissas. Vamos lá. Vou correr rapidamente item a item, lembrando que tem um vídeo que o Guilherme fez que está descrevendo, estava indo muito mais a fundo no Hacksoft, tá? Eu estou usando isso aqui só como uma ferramenta da nossa análise. Aqui as taxas de juros de inflação, vamos usar padrão, a Selic está 13,25, já está atual. Aquisição do terreno, isso é importante. O valor do terreno que a gente está estimando em R$40 o metro quadrado, na verdade é dado do problema, né? Preço pedido. A área do terreno, 22 mil metros quadrados. Então daria R$880 mil o valor de aquisição. O valor venal de referência aqui é para fins de cálculo de IPTU, enfim. Parcelamento do preço. Eu supus aqui que o vendedor toparia um parcelamento aí em 6 vezes. Parcela ajustada pela inflação, não. ITBI da compra do imóvel, isso vai ser devido. Comissão de corretagem, nesse caso seria pago pelo comprador, então a gente vai ter que pagar o corretor de imóveis que trouxe essa área para a gente. Tudo bem, está aqui previsto o nosso modelinho. Custo de registro, colocar R$5 mil, custo de advogado mais R$5 mil. O quadro de áreas, isso aqui também é importante. Lembra que a gente estimou um aproveitamento de aproximadamente 50% do loteamento? Que conta que eu fiz aqui? 22 mil, 50% de 22 mil dá 11 mil, né? Então, como o lote mínimo lá é 150 metros quadrados, vamos estimar que a gente vai ter 73 lotes com 151 metros quadrados, que vai dar essa área aqui de 11.023 metros quadrados, muito próximo dos 50%. O preço médio de venda, eu estimei em R$600 o metro quadrado, lá falava entre 550 e 650, vamos jogar no meio, que vai dar R$90 mil por unidade. Então aqui não mexe em nada, era útil por área de construção, na verdade a área de construção já é os 50%, então está dando uns 11 mil metros quadrados aqui de área útil. Vamos estimar um valor para projeto, a gente vai gastar uns R$10 por metro quadrado de projeto. Pode ser mais barato? Pode, mas esse é um loteamento pequeno, então você perde alguns ganhos de escala. Então vai gastar uns 110 mil em projeto, o IPTU, o início das obras, estou supondo que a gente consiga começar a obra em 30 meses depois da aquisição, ou seja, que a nossa aprovação vai levar esse prazo aí de 30 meses. 3 meses para lançamento, 66 mil para marketing, R$2 mil por mês. Aí início das obras, imediatamente após o licenciamento, com 2 anos de obra. Aí aqui é importante também, o preço por metro quadrado de área construída dessas obras. Eu posso fazer um vídeo depois, se vocês quiserem, só sobre custo de obra, mas um loteamento hoje vai entre 160, 170 reais o metro quadrado a até mais de 300 reais o metro quadrado, se for um loteamento de alto padrão. 200 reais o metro quadrado é um loteamento com uma obra relativamente mediano, o preço da obra, eu diria, 200 reais o metro quadrado é uma obra ok, mas esse loteamento é pequeno, então você perde economia de escala em vários itens, como por exemplo, estação de tratamento de esgoto, porque uma estação de tratamento de esgoto, quanto maior o loteamento, mais barata fica por lote, então vai ser uma estação de tratamento de esgoto cara. Aí a gente viu que não tinha nada no entorno, então provavelmente a gente tem que fazer uma estação de... tem que fazer um poço artesiano para captar essa água, essa estação de tratamento de esgoto que eu comentei, e um reservatório. Por quê? Com o reservatório e com o poço a gente dá solução para água, e com a estação de tratamento de esgoto a gente dá solução para o esgoto. Aí, mais para frente, quando a prefeitura pedir as diretrizes
te entregar as diretrizes de água e esgoto, você vai saber que nível de tratamento tem que ser dado. Dependendo do rio e dependendo das características desse rio, você pode ter que fazer um tratamento mais avançado desse esgoto, porque você não pode diminuir o nível de qualidade do rio. Continuando aqui, vamos supor que é R$200 o metro quadrado de obra, você pode ter esse valor histórico. As velocidade de vendas, como é um loteamento econômico, você vai ter poucas vendas à vista, vamos supor 5% à vista e 95% com financiamento direto. Durante o lançamento a gente pode vender 30% aqui no nosso modelinho, 60% durante a obra e 10% no pós-obra, vai ficar de estoque que vai ser vendido em 12 meses. Lembrando que tudo aqui a gente pode alterar, tudo aqui são premissas minhas. A gente vai pagar a comissão de 5% sobre o VGV para o corretor. Aí nas vendas à vista a gente vai dar 10% de desconto. No financiamento direto a gente vai cobrar juros mais IGPM, sendo esses juros de 10% ao ano, 0,8% ao mês, num prazo de 10 anos. Então a gente vai vender esse loteamento aí em 120 meses. Com 5% de sinal, então quem compra dá R$ 4.530 de sinal e paga mais 120 parcelinhas corrigidas por IGPM todo ano. Deduções sobre o faturamento caixa, permuta financeira líquida aqui está zerado. No segundo cenário que a gente tem lá, eu vou colocar os 35% de permuta nesse campo. Manutenção R$ 2.500 por mês, eu acho que aqui está ok agora. Financiamento não tem. Os impostos estão padrão. Então acho que já dá para a gente simular nosso cenário. E o resultado desse aqui. Não cliquei em salvar porque já estava salvo desse jeito. Então aqui nesse gráfico, a gente pode ver que aqui é trimestral, tá? Então são 2 trimestres. Lembra que eu falei que a gente ia parcelar o terreno em 6 meses? Então são 6 meses pagando o terreno. Aqui tem algumas coisinhas de projetos e aprovações e outros custos. Aqui também, provavelmente, projeto e aprovação. Aqui já são as receitas de venda. Aqui as despesas de obra, né? Pode ver que aqui a gente tem um fluxo de caixa negativo, porque as parcelas de venda não cobrem os custos de obra, então nosso fluxo de caixa mais negativo vai se dar aqui, né? Em julho de 29, que é provavelmente nessa etapa aqui, porque aqui a receita já superou as despesas. E a gente tem uma TIR, que esse é o número que a gente realmente tem que olhar, 22% nominal. Inflação mais 16%, considerando aí uma inflação de, acho que 5% que tá, né? Aí esse número que você tem que julgar se é um número que vale a pena você assumir o risco, né, do empreendimento. Agora vamos calcular como que ficaria nosso resultado com os 35% de permuta, né? Vamos ver se é um resultado mais favorável ou menos favorável. Aí eu recalculei aqui, tirei o pagamento do terreno lá no mês 1 e coloquei 35% de permuta. A gente pode ver que todo mês 35% das receitas estão indo embora como permuta financeira. Aqui ainda tem um custinho de terreno imóvel. Quando você fica na dúvida, o legal do software é isso, né? Por que tem esse custo aí? Aí você abaixa e encontra aqui. O que é isso? Em janeiro de 25. Tem custo de TB e registro, tem o valor da corretagem, está supondo que a gente pagou uma corretagem nesse mês que a gente assinou a permuta. E os custos iniciais de due diligence e viabilidade, né? Então, terreno imóvel é a soma desses 3 itens aqui. Bom, e aqui temos o nosso resultado com permuta. É um resultado até que me surpreendeu, não achei que fosse dar isso, tá? Por isso que é legal fazer a simulação. Fica um resultado pior com permuta do que comprando o terreno à vista, né? Portanto, nossa melhor opção é fazer uma proposta em dinheiro pro proprietário. O que isso significa? Significa que os R$40 por metro quadrado dele está barato se comparar com a permuta, né? Bom, voltando aqui para a apresentação e comparando esses 2 cenários, nossa TIR baixou de 22 para 17 nominal e de 16 para 11% real, né? Aí, dado essa primeira análise, vale a pena ou não continuar o estudo dessa gleba?
Inflação mais 16% ao ano, eu acho que vale a pena continuar. E quais os próximos passos? Eu diria que o próximo passo seria fazer uma visita à obra. Então vai lá e visita a obra para entender... para entender o que era aquele mato que a gente ficou preocupado. Então a gente pôde ver lá na visita em obra que eram eucaliptos. E o eucalipto é tranquilo, porque é uma árvore exótica, é uma árvore que foi plantada para ser cortada mesmo, para fazer extração de madeira. Mas outra coisa que chamou a atenção é que tinha uma horta no lugar. E por que isso pode ser preocupante? Essa pessoa que tem uma horta lá, tem um contrato, tem um comodato para poder estar nessa gleba? Faz quanto tempo que ela está lá? Digo isso porque é preocupante um eventual pedido aí de uso capião, né? E talvez a pessoa até perca esse processo, mas vai enroscar a aprovação do loteamento por um tempo. E isso daí vai impactar diretamente naquela sua viabilidade. E além disso, já vale a pena, acho, começar a fazer alguns projetinhos, algumas ideias de projeto para ver se o percentual que a gente estimou de 50% é um percentual real ou não, né? Então, nesse caso, a gente tinha feito... Bom, já deixa o spoiler aqui, esse loteamento foi feito, tá? Mas esses estudos foram feitos várias possibilidades. Então, com o destaque aqui para fazer uns retornos e deixar as ruas sem saída, ou nessa modalidade. Mas aqui foi optado por usar essa aqui do meio, né? Com uma rua em formato de ferradura e os lotes dispostos nas laterais e no meio. Depois disso, você vai rodar de novo a sua viabilidade com esses percentuais e ver a próxima iteração se ainda faz sentido fazer esse loteamento. Se tem um processo de uso capião e você achar que isso vai dar uma briga judicial e estender ainda mais o tempo entre você comprar o terreno e começar a sua obra, tem que ir no modelo. Se você acha que essas árvores aqui não podem ser suprimidas, ou parte delas não podem ser suprimidas, vai diminuir o seu aproveitamento. Então você tem que voltar lá no modelo e ver se ainda faz sentido. Por isso que eu disse que tem que ser feito várias vezes. Mas dado que tudo isso foi superado, quais são os próximos passos? Pegar as diretrizes na prefeitura e fazer os projetos. E aí os projetos são inúmeros, né? Aqui a gente tem um exemplo de projeto urbanístico dessa própria área. O quadro de áreas, eu vou até dar um zoom, que é legal mostrar como a nossa estimativa inicial fez sentido. Então, aqui foram 72 lotes, eu tinha estimado 73.151, né? Então aqui foram 72 lotes e que somando deram 51,35% da área, que provavelmente eles são um pouco maiores do que 150 metros quadrados, né? Principalmente lote de esquina, acaba dando alguma diferença. Então é um aproveitamento muito legal e muito próximo daquele nosso chute inicial, né? E aí vem projeto que não acaba mais, é projeto de drenagem, aqui é um projeto de água, aqui é projeto de esgoto, aqui a gente tem o plano altimétrico, aqui é um projeto de terraplenagem com um mapa de calor, onde que corta mais, onde que aterra mais. Aqui é um projeto da estação de tratamento de esgoto, que vai lá no fundo do loteamento. E, não menos importante, tem um laudo de fauna agora. E em cidades que tiveram casos de febre maculosa nos últimos 10 anos, se tiver um caso de febre maculosa que seja, você tem que caçar carrapato estrela e tem que fazer um relatório sobre isso. Então a gente teve que caçar carrapato estrela, desculpa pela foto, não é uma foto bonita, mas esse carrapato foi para análise lá no SUSEM, para ver se ele era portador de febre maculosa. No laudo de fauna a gente pega até pegada de cachorro do mato, é um biólogo que faz esse laudo. É lógico, isso aqui é um pedacinho do laudo, é um laudo enorme, eu coloquei aqui só para ilustrar. E aqui o nosso projeto ambiental, né? Aqui é o projeto de revegetação. Então a gente pede uma intervenção. Lembra esse fundo aqui do loteamento para o rio que tem a APP? Nesse caso, o rio Capivari, ele entra naquele segunda linha da tabela. Ele tem que ter 50 metros de APP. Então, em 50 metros do rio, a gente não pode fazer nada. Se tiver que fazer alguma coisa, a gente tem que pedir a anuência do órgão ambiental para a gente fazer uma intervenção em APP. Então, nesse caso, a nossa saída do esgoto, que tem a estação de tratamento aqui, e da drenagem, que é a água de chuva que corre pelas ruas e também sai aqui, tem que passar a tubulação aqui para ter uma dissipação para soltar lá no rio Capivari. E aqui, quando a gente já começa a obra.
Primeiro passo de um terreno que está cheio de eucalipto, cortar o eucalipto, né? Então a gente teve que tirar toda aquela madeira que tinha lá em cima. Teve que destocar eucalipto por eucalipto. É uma coisa que eu não sabia, tá? O eucalipto, se você corta e não tira a raiz, ele cresce de novo. E de qualquer forma a gente ia ter que tirar, porque se tiver raiz em cima de lote, pode atrapalhar muito uma eventual execução de uma residência. Aqui já é o terreno com as ruas abertas e o início da terraplenagem. Aqui a execução da rede de drenagem. A rede de drenagem nesse loteamento, embaixo das ruas, foi feita com aduelas de concreto, tá? Aqui, nossa rede de esgoto. Isso aqui é uma via de passagem, então esse esgoto está correndo pelo fundo de um lote que cai para o fundo. E aqui são os ramais de conexão. Aqui é um exemplo da rede de água. Já dá para ver o PAD, que é onde vai alimentar cada lote individualmente. Tem um aqui e outro aqui. E aqui é a rede passando. Guias e sarjetas. Essa foto é legal que a gente consegue ver onde vai ser a futura rua. Consegue ver as conexões de esgoto. Consegue ver a conexão de água e a divisa dos lotes, marcados com um piquetezinho de madeira, né? E aqui o lote já pavimentado, né? A gente consegue ver até os postes, ou seja, a rede elétrica já estava toda implantada aqui. E é muito legal acompanhar com um drone, porque você tem uma foto mais ampla. Então aqui o loteamento já depois da gente cortar o eucalipto, né? Algum tempo depois, aqui já tinha a guia e sarjeta executada, aí dá para ver os postes elétricos. E aqui o loteamento pronto, já pavimentado, com a estação de tratamento de esgoto aqui no fundo. Dá para ver, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, toda a área verde. Se você ver cada piquetinho desse é uma muda que foi plantada na área verde, tá? No nosso projeto de revegetação. A gente tem que compensar, pelo menos nesse caso, tivemos que compensar 25 árvores para cada uma que a gente cortou. E tem todo um projeto, são várias espécies diferentes que elas têm que formar como se fosse uma floresta nova aí no fundo para fazer revegetação em torno do rio, né? Então o que tinha sobrado de vegetação original desse rio foi só essa matinha ciliar e agora vai ficar muito melhor, na verdade, para o ambiente, que isso vai avançar até aqui. E por conta daquele carrapato que a gente encontrou, foi uma exigência que estão fazendo agora de isolar as áreas verdes. Está vendo que tem uma cerca aqui? Para as capivaras não terem acesso ao loteamento e as pessoas não terem acesso às capivaras, né? Então aqui fica isolado justamente para não ter nenhum risco de contaminação. Lembrando que febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, que geralmente fica em Capivaras, e aqui é a cidade de Capivari, com o rio Capivari ao fundo, então não parece bom para a CETESB, né? E aqui o loteamento já pronto e com pessoas morando, né? Então o loteamento está se desenvolvendo ainda, ele não está todo ocupado, mas já tem várias casas construídas e com pessoas já residindo, a estação de tratamento de esgoto funcional, o reservatório funcional. E eu acho que é uma foto muito inspiradora aí para quem quer lotear, e para quem já fez um loteamento sabe o quão gratificante é ver o loteamento pronto e sendo um sucesso de vendas. E aí eu deixo o meu contato, o nosso site, o nosso Instagram, para quem tiver interesse em acompanhar nosso conteúdo. Nós temos soltado vários vídeos agora, com mais frequência até. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, querem que eu fale mais sobre custo de obra, querem que eu conte melhor a história desse loteamento, esse loteamento tem muita história interessante aí, deixa um comentário e eu espero vê-los em breve, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço!